Olá, eu sou Augusto Luiz e este é mais um episódio do podcast Aqueronta Movebo. Aqui falamos de psicanálise e coisas mais. Tente me ensinar das tuas coisas, que a vida é séria e a guerra é dura. Mas se não puder, cale essa boca, Pedro, e deixa eu viver minha loucura. Lembro, Pedro, aqueles velhos dias, quando os dois pensavam sobre o mundo. Hoje eu te chamo de careta, Pedro, e você me chama vagabundo. Pedro, onde cê vai, eu também vou. Pedro, onde cê vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. Todos os caminhos são iguais, o que leva à glória ou à perdição. Há tantos caminhos, tantas portas, mas somente um tem coração. E eu não tenho nada a te dizer, mas não me critique como eu sou. Cada um de nós é um universo, Pedro. Onde você vai, eu também vou. Com um trecho dessa música de Paulo Coelho e Raul Seixas, meu amigo Pedro, eu começo esse episódio de hoje, de antemão, pedindo um pouquinho de desculpa a vocês pela minha voz de quem está se recuperando ainda de uma forte gripe. Mas enfim, hoje a gente vai gravar aqui, o primeiro episódio de uma nova série aqui do nosso podcast chamada Psicanálise e Mais. Com essa série, na verdade, de episódios, eu tenho a intenção de ampliar a percepção da gente a respeito da atuação e do conhecimento, principalmente na área de saúde mental, para além da psicanálise, com a psicanálise, para com a psicanálise, mas além da psicanálise. O episódio que segue ele foi gravado através de videoconferência, realizada através do Zoom, e vocês vão conferir a partir de agora. Hoje estamos aqui para fazer o nosso primeiro episódio da série Psicanálise e Mais aqui no nosso podcast. A proposta dessa série é que a gente formule um diálogo, às vezes, com psicanalistas também, mas que tem outras atuações ou que ampliam o campo de atuação da psicanálise. E também outros profissionais que atuam na área de saúde, que não sejam necessariamente psicanalistas, mas nessa proposta de interlocução, de intercomunicação dessas áreas que atuam praticamente com o mesmo objeto, que é o sujeito humano e principalmente no que diz respeito à sua saúde mental. E para começar esse episódio de hoje, trouxe aqui o convidado, que já vai fazer a apresentação dele para vocês, mas de antemão aqui já antecipo, Denis Santos, que é formado em assistência social e é também psicanalista, entre outras coisas. E eu fico muito honrado de ter, nesse primeiro episódio aqui da série, Denis, primeiro por a gente fazer parte da mesma cidade, ter um certo conhecimento, um do outro, então eu já acho esse ponto um ponto de partida interessante para esse contato aqui, a gente perceber que não estamos sozinhos nessa caminhada aqui, nessa área de atuação, nesse setor de trabalho, diferente, claro, de pessoas que se encontram em algumas cidades com formações, de psicologia, entre outras áreas, que aí existem vários profissionais. Aqui na nossa realidade de interior é um pouquinho mais difícil da gente encontrar outros profissionais, são sempre em números pequenos ainda, de quantidade de pessoas, e eu acho que esse, pelo menos para mim, é o meu principal interesse nesse primeiro momento dessa interlocução aqui, dessa proposta de séries de episódios com esse quadro, dialogar com as pessoas que, de certa forma, têm ou já tiveram algum vínculo comigo aqui, por ser da mesma região, por estar na mesma região, na mesma cidade, em vez, eventualmente, de estar procurando convidar algumas pessoas que já seriam famosas ou que teriam muitas coisas para comentar numa procura de visibilidade. O podcast ele tem, nesse primeiro momento, o intuito de partilhar esse meu percurso na psicanálise
E eu acho que nada mais justo do que começar com aqueles que estão aqui perto. Por isso, fico muito honrado e feliz de ter a presença de Denis aqui hoje para a gente gravar esse primeiro episódio da série. E aproveito para convidá-lo agora. Convido o Denis para que se apresente aqui e fale um pouquinho com vocês. Olá, Luiz, meu amigo, que satisfação estar podendo participar do podcast junto contigo. Já não preciso de apresentações, porque você já fez todo esse meio de campo. E você tem saído um ótimo apresentador também. Não estamos de olho também, acredito que é mais uma das suas boas facetas. Então, mais uma vez, uma satisfação estar contigo aqui e criando esses momentos de troca muito bom. E eu já te acompanho também nas redes e venho acompanhando o Luiz há muito tempo, tanto como músico, como pessoa, como jiquiriçaense, como baiano, forrozeiro de primeira qualidade também, sanfoneiro, entre outras coisas. Eu já estou falando mais de você do que de mim, meu amigo. Então, é uma satisfação estar podendo participar e tomara que a gente consiga fazer um momento bem legal de troca de conhecimento para que a gente consiga também levar para as pessoas um pouco do que a gente tem aprendido ao longo desses anos, né? O Denis Santos que você fala é o Denis Santos de 35 anos de idade, mas que começou lá atrás, né? Numa alfabetização com a minha mãe, onde me ensinou a ler alguns livros, e daí em diante, Denis começou essa saga de leitura, de aprendizagem, de fome de aprender, sempre coisas novas e sempre coisas da mente. A mente sempre chamou minha atenção, Luiz. A mente sempre foi algo a ser buscado e tentar o entendimento da mente. E percorrendo a trajetória, depois da minha formação, conclusão do ensino médio, a gente também se aventurou por uma área muito importante, a área da música, e que me fazia sempre muito bem, né? Na mente, no emocional também. A gente andou um pouco também nessa área da música, depois a gente trilhou alguns caminhos que me colocaram na área mais social, por exemplo, como um conselho tutelar. Eu tive a satisfação, o prazer de trabalhar no conselho tutelar aqui da cidade, também por uns 3 anos, e isso me aproximou das famílias, me aproximou da questão social, né? Que é o que embasa bastante a assistência social. E nisso eu fiquei muito interessado em poder, quem sabe, estar acompanhando famílias, acompanhando pessoas, apresentando, né, os direitos das famílias, os benefícios, os programas, projetos e tal. E fui trilhando. E aí também me aproximei da saúde. No ano de 2012 em diante, eu me aproximei muito da saúde. Eu trabalhei na cidade de Jaguaquara, no hospital, então isso me aproximou muito da saúde também. Outra área também que requer essa área emocional, a saúde mental e tal, então você precisa também crescer em entendimento para você entender que a doença também faz parte, que mexe muito com o emocional, se não o contrário, né? Isso é papo mais para frente. Mas, assim, nesse meio tempo, eu também conheci a psicanálise. Ali por volta de 2015, 2016, conheci um instrutor, um professor de psicanálise na cidade de Jaguaquara, onde nós começamos um curso de 3 anos de alguma coisa, semi-presenciais, e onde eu me adentrei, aprofundei, ouvia falar de Freud, Lacan, Maomé e tal, e comecei a ler muito sobre eles e fazendo esse processo, esse curso. E fui aprendendo que, na verdade, é um percurso, né? A gente não finaliza, não tem nada concluído com a psicanálise, está sempre, sempre aberto. Você sempre está trilhando essa jornada, esse caminho, né? E aí, vi de lá para cá nesse processo, mas também continuava com sede com relação à saúde mental, saúde emocional, a entender a mente humana. E aí, nesse processo, eu conheci outras terapias no processo também. Coaching, me formei em coaching também, assim, muito interessante, área de mentoria, palestras motivacionais. Encontrei algo ali também que fez uma morada na minha pessoa. Depois disso, também eu conheci outra terapia muito interessante, que é uma que eu trabalho atualmente, tem obtido ótimos resultados, né? Que é a TRG, a terapia de reprocessamento. E a psicanálise também sempre fazendo base aquilo tudo ali que eu ia fazendo, principalmente nesse lance do percurso. Encontrei um psicanalista fora de série, que é o Lucas Nápoles, que você conhece muito bem. Comecei contato com ele fiz uma terapia com ele também, num certo período. E quando ele começou a confraria, eu também comecei esse acompanhamento com ele na confraria. Foi hoje, eu conheci 2 figuras que começaram a fazer mais sentido dentro da psicanálise para mim, né? Que foi o Winnicott e Ferenc. Esses 2, eles fizeram um sentido bem interessante. Logicamente, o Lucas Nápoles tem muito a ver com isso. Mas esse ambiente suficientemente bom do Winnicott e o Ferenc incentivando a terapia mais ativa, isso sempre mexeu muito comigo, achei bem interessante. E aí vim trilhando essa jornada, veio a pandemia no ano de 2020, mais ou menos, quando eu já estava começando alguns atendimentos online, parei os atendimentos. Na pandemia veio também o nascimento da minha filha, então isso reforçou parar os atendimentos para estar cuidando e tentando fazer esse ambiente suficientemente bom, né, com a minha filha. E aí a gente segurou um pouquinho e mais recentemente, agora em 2023, a gente decidiu retornar com os atendimentos,
pessoal veio procurando, a gente tem tido essas respostas, né, com relação a esses anos de pandemia, o tanto que isso tem afetado a mente humana, né? E aí a gente se percebeu nesse processo e entendendo que nós temos um conhecimento no processo, nós podemos ajudar pessoas no processo. Então a gente parafraseou Isaías e disse: eis-me aqui. E aí a gente começou esse processo de acompanhamento, mais precisamente no ano de 2023, e estamos aí, né? Nesse primeiro momento do nosso episódio aqui, eu queria reservar um pouquinho para a gente falar mais em termos da tua trajetória, do teu contato com a psicanálise, mas não só, né, com essas outras áreas de atuação também que tu mencionou aqui, que tu sintetizou muito bem da tua trajetória. Aí, num primeiro momento, eu queria trazer o seguinte. Tu informou que teve um contato com a psicanálise ali em meados de 2015 e 2016, né? Atuando na área de saúde na cidade de Jaguaquara. E aí, eu te pergunto, né? Nesse momento, tu já estava como assistente social e como foi esse contato com a psicanálise e esse entendimento de se tornar psicanalista, né? Porque isso, eu te pergunto assim, é porque geralmente a gente sabe que a maioria das pessoas tem um contato com a psicanálise através da psicologia. E aí, quando encontra a psicologia, encontra várias outras abordagens e acaba pensando na psicanálise como uma espécie de especialização da área da psicologia. Mas ela não se trata disso. E aí eu gostaria que tu trouxesse, né, um pouquinho aí nesse primeiro momento do teu contato, de como foi o teu entendimento e a tua procura por essa formação, né, nesse período? Interessante, Luiz. No ano de 2015, mais ou menos, eu conheci um rapaz chamado André, e ele faz parte de um instituto, IBPC. E ele estava residindo em Jaguapara nessa época. E aí, no hospital eu conheci o mesmo, ele também tem outras formações. E aí a gente conversando e tal, criamos uma certa amizade sobre mente humana, né? Volta e meia, você sempre encontra alguém ali gravitando sobre esse assunto. E aí ele chegou e a gente falando um pouco do meu sonho, eu tive um certo sonho. E aí ele começou junto comigo ali, a gente começou a fazer uma leitura do sonho, onde as respostas foram acontecendo de acordo com o que realmente tinham acontecido na minha infância, com os meus pais e tal. E aí, rapaz, que legal, que interpretação interessante. Você não trouxe para mim a interpretação fechada, né? Você me ajudou a eu chegar a uma constatação aqui de algo que o meu sonho, muitas das vezes, é o desejo, né, do que está no meu consciente. Então ele chegou e disse: olha, isso é muito psicanálise, cara. Eu falei: olha que interessante, já ouvi esse nome, já vi falar bastante disso, Freud e tal, não sei o quê, mas parece muito distante de mim. Ele disse: não necessariamente. E aí me apresentou o curso e disse: ó, na verdade, você não precisa ser psicólogo para ser psicanalista. E aí começou a me apresentar as outras vertentes com relação aos estudos da psicanálise, né? Ao tripé psicanalítico, muito importante, e também me falou que eu, sendo formado em psicanálise, ou tendo esse percurso psicanalítico, não preciso necessariamente exercer a psicanálise de forma terapeuticamente atender as pessoas. Aí eu disse: como assim? Ele: ó, você é assistente social, você pode usar a psicanálise como uma escuta qualificada nesse processo. Você pode ajudar pessoas sendo assistente social com uma formação de psicanálise. E isso vai melhorar você como ser humano e vai te dar um embasamento melhor nos seus atendimentos de assistente social. Eu falei: caramba, que da hora. Cadê? Onde está para eu pegar? E aí ele trouxe para mim esse curso, a gente começou a fazer o curso e tal, com aulas presenciais. E aí, Luiz, é onde eu conto que realmente esse entendimento deu uma expandida em enxergar as pessoas, enxergar a sociedade, enxergar esses ambientes, enxergar a questão social, não só pela questão social, mas aquela doença ali, ela desencadeia algumas coisas. Tem outro autor que eu gosto muito, que é o George Groder, que ele cita a doença como manifestação da vida. Isso eu vi muito no hospital. Eu vi muito no hospital mesmo. Na verdade, existia uma linha de pensamento de que a doença estava desencadeando a má saúde emocional daquelas pessoas, mas na verdade eu consegui descobrir lá que era o contrário. Essas pessoas estavam tendo traumas, dores emocionais que estavam desencadeando no corpo físico dela automaticamente. E tudo isso foi com contato com a psicanálise, né? Tudo isso foi com o contato que alguém me apresentou, né? A psicanálise, esse curso muito interessante. E aí, por volta do ano de 2018, 2019 ali, a gente concluiu esse curso formatado, com matérias, com tudo mais, com TCC e tal, com apresentação, lindamente. Mas eu saí dele tendo a noção do percurso psicanalista. Por isso que eu te digo que logo em seguida eu conheci o Lucas e prossegui os estudos. Porque na psicanálise não está fechado, né? Você sempre continua os estudos, a sua jornada
de psicanalistas. Foi mais ou menos assim, Luiz, que aconteceu. Do meu encontro como assistente social, com a psicanálise, como isso influenciou em todo um olhar meu para com a vida das pessoas. Muito interessante essa perspectiva, né? De dois pontos. O primeiro, de como foi esse contato, né? Digamos assim, essa tua descoberta da psicanálise a partir de um sonho que remonta ao início da psicanálise, né? A psicanálise, o começo dela, digamos assim, se dá através dos sonhos, né? Das interpretações dos sonhos. Eu até comentava no episódio anterior, eu li aqui no início do episódio uma frase de Freud colocada no texto de recomendações aos médicos que praticam a psicanálise, que ele diz, né, que para aqueles que desejam se tornar psicanalistas, não exatamente com essas palavras, né, como que perguntavam a Freud, por onde que deveria começar? Aí Freud dizia que era aprender a interpretar os próprios sonhos. Então, né, seria o caminho de entrada na psicanálise, né? Até o livro que inaugura a psicanálise também é a Ciência dos Sonhos. Então, achei curioso, né? E, assim, uma espécie de coincidência, digamos assim, né? Que foi esse teu primeiro contato a partir da interpretação do sonho. E o segundo ponto que eu achei muito curioso, assim, foi essa perspectiva de ter uma formação em psicanálise no momento em que você é um profissional da assistência social e aí você tem uma formação em psicanálise para ampliar a sua escuta. Não necessariamente aí vou colocar bem entre aspas aqui, né? Não necessariamente para ser psicanalista naqueles moldes em que a categoria, né, ou a maioria dos ortodoxos, digamos assim, tendem a fechar a psicanálise como se houvesse uma psicanálise de verdade e uma psicanálise de mentira, ou como se uma psicanálise ela só pudesse ocorrer naqueles moldes de um set clínico, onde há um divã, há uma poltrona, há um analista que não fala. Claro que a gente, em mais de 120 anos de desenvolvimento de psicanálise, a gente sabe mais ou menos as coisas que, eu digo sabe mais ou menos porque existem algumas vertentes, né, algumas práticas clínicas, né, alguns métodos clínicos da psicanálise, né? Por isso que eu digo sabe mais ou menos, porque um tem uma certa variação em relação ao outro. Mas a gente sabe que existem coisas que não se deve fazer, que não se trata de psicanálise, que não consegue instaurar uma psicanálise, tendo determinadas práticas num set analítico, num ambiente analítico, mas que a psicanálise ela não se restringe só a isso. Ela não se restringe apenas a você ser um terapeuta, um analista frio e que só tem um contato ali de escuta e restritamente num ambiente de um set clínico. Então, esse pensamento aqui de exercer, digamos assim, né, ter uma formação em psicanálise, não necessariamente para ser psicanalista, mas para ampliar a sua escuta dentro da sua área de atuação, eu acho que ela encaixa também numa perspectiva daqui da nossa época, do nosso ano vigente, a respeito da discussão da cientificidade da psicanálise, que torná-la mais próxima de uma pseudociência do que de uma ciência, dificulta que ela possa ser aceita ou fazer parte ou ser cogitada como uma contribuição importantíssima para todas as áreas de formação em saúde, visando justamente essa compreensão amplificada do que é o ser humano e principalmente do sofrimento humano, através de ampliar sua escuta. Por exemplo, a filosofia, ela não é uma ciência, a filosofia é filosofia, mas a nossa sociedade, ela tem uma compreensão do que é a filosofia e da importância da filosofia na construção do conhecimento, do saber e da existência do ser humano. O que um ser humano, um cidadão, como ele consegue ser capaz de raciocinar, de pensar, de lidar com questões cotidianas e profissionais quando ele tem conhecimento da filosofia e como ele lida quando não tem conhecimento da filosofia. E aí a gente vai ver a filosofia inserida em praticamente todos os cursos, todas as formações. Há poucos anos atrás a gente teve a discussão de que
um projeto político aí queria retirar os cursos de filosofia e sociologia das disciplinas do ensino médio, retirar da categoria de obrigatórias, né, salvo engano, mas a gente vê a importância que filosofia tem ao entrar em todo tipo de formação. Se você vai fazer uma faculdade de direito, você vai pegar uma disciplina de filosofia. Você vai pegar medicina, você vai pegar uma disciplina de filosofia. Você vai pegar enfermagem, vai ter filosofia. Em algum canto vai ter filosofia para você estudar. E isso faz parte de entender a forma ampla que a filosofia pode contribuir com todas as áreas, independente se você vai ser filósofo, seja um filósofo profissional pensador, seja um filósofo como estilo de vida, independente, não importa, isso não é pré-requisito para você fazer filosofia. A psicanálise tendo essa possibilidade, digamos assim, esse entendimento da contribuição que a psicanálise pode ter em todas as áreas, imaginemos a diferença, né, o que teríamos no ambiente, principalmente de saúde, com relação à compreensão daquele sujeito que chega ali com um sofrimento, qualquer que seja. Um enfermeiro que tenha passado durante a sua formação por alguma disciplina de psicanálise, ele não vamos exigir que ele faça uma formação de 3, 4, 5 anos, entre numa formação continuada, ele não vai exigir isso, né? Mas achei muito interessante pensar nesse ponto, né? De ter um contato com a psicanálise, não para exercer a psicanálise, mas para ampliar a escuta. Achei fantástico isso. E, Luiz, isso que você trouxe também, essa sua leitura, né, do que a gente vem conversando, eu acho que dá para a gente também ir em mais duas linhas. Uma, enfermeiro formado, ele não precisa necessariamente estar aplicando clinicamente, vamos botar assim, não terapeuticamente, mas uma coisa que eu observei na minha história, na minha vida, acredito que na sua, e em todos os outros que eu tenho contato, né, volta e meia, a gente acaba tendo contato, aquilo que a gente faz bem para a gente, aquilo a gente acaba buscando, e vai, hoje com os algoritmos a gente se aproxima muito de muita coisa que a gente precisa. O que acontece? Muitos psicanalistas são formados, muitas pessoas são formadas em psicanálise, esse percurso, e estão inseridos em várias áreas da sociedade. E isso que eu percebo é o seguinte, onde ele está inserido, Luiz, ele acaba involuntariamente aplicando a psicanálise, volto a dizer, não numa abordagem terapêutica do divã, da sessão, do atendimento e tal, mas sim na prática da observação, da qualidade, da escuta qualificada. Minimamente ele vai conseguir muitas das vezes esses toques com relação ao sonho do outro, ao saber escutar, ou deixar a pessoa fazer a associação livre, ou perceber um ato falho ali, um xiste acolá, tá me entendendo? Isso muitas das vezes, esse que eu já percebi na minha história, você solta uma resposta que muitas é verdade, Denis, nunca tinha observado isso, obrigado e tal. Isso faz a diferença na vida das pessoas. E isso imagina em todos os encontros que você fez. E eu te digo involuntariamente, porque você não, agora eu vou ser psicanalista, não, agora eu vou ser o Denis. Esse conhecimento está em você. Você agora passou a exercê-lo na sua história. E isso vai perpassar nos seus encontros na jornada da vida. E isso é um lado. O outro, eu sempre trabalho isso, inclusive até com os pacientes, né? Eu falo, ó, aqui é um psicanalista que vai trabalhar contigo uma abordagem terapêutica diferente. É a abordagem tal. Então, já para deixar claro isso, quando para as pessoas não confundirem, né? Aquilo que eu estou trabalhando com ela numa sessão, que é a psicanálise. Não. E tem outros que dizem, não, Denis, eu quero a psicanálise. Então, vamos trabalhar, aqui está um psicanalista trabalhando com a abordagem psicanalista. Eu sempre trabalho com aquilo que, se eu não me engano, me falha a memória, foi o Winnicott que disse, ou me ajuda aí, se eu lembrar quem foi, que psicanalista aplicando outra coisa. Pode acontecer também no processo. Você me entende? Ali está um psicanalista aplicando outra coisa que não seja psicanálise. Por quê? Eu achei linda essa frase, porque ele não deixa de ser psicanalista. Todo o conhecimento está embutido, está nele. Ele agora consegue enxergar a existência, as pessoas, as dores, o que aquela pessoa... Sempre quando eu olho para alguém, eu vejo que ali pode ter tido dores na infância terríveis, talvez não teve um ambiente suficientemente bom, ou teve, ou um complexo de Édipo mal resolvido, ou de Electra, e assim vai. Então, isso tudo faz a gente diminuir o julgamento, ter um olhar, muitas das vezes, compassivo, de escuta, de querer ajudar a entender, muitas das vezes, o processo do outro, né? De diminuir o lance do grande outro, ninguém sabe, ninguém é dono da verdade, todo mundo tem suas verdades, seus saberes da história. E eu acredito, Luiz, que fez muito sentido na minha vida. Quando a gente se aproxima das outras pessoas, sabendo que ela também tem um saber dela, eu acabo ganhando o saber dela para mim também. Você me entende? Então, nesse processo, eu encontro essas duas linhas na psicanálise muito fortes. Daquele que estuda psicanálise e continua nas duas outras carreiras diversas. Mas ele é um psicanalista enfermeiro, ou enfermeiro psicanalista, como você quer.
mas ele não deixa de olhar para o paciente com um olhar agora novo da psicanálise. E 2, aquele psicanalista que aprendeu outras técnicas e que fazem sentido também ele fazer outras abordagens. Eu acho que essas duas caminham juntas também na nossa sociedade hoje e faz muito bem. E o que você disse eu confirmo e concordo. Se pudéssemos inserir, né, o estudo psicanalítico, como você disse muito bem, talvez não precisava ser tanto, mas o básico, o basicão, como a gente costuma brincar, nas escolas, em amplas faculdades, em todas, não só as direcionadas para a mente humana, mas desde sempre as crianças começarem a entender, né, que os sonhos são desejos do inconsciente ou de outros fatores, o ambiente suficientemente bom, os pais, as escolas. Tem um livro, rapaz, que eu fiz até a compra e estou querendo começar logo uma leitura, Psicanálise na Educação. É bem interessante a abordagem que o autor vem trazer, eu li a sinopse assim, exatamente disso, dos professores terem esse contato com a psicanálise para olharem os seus alunos com um olhar psicanalítico, um olhar diferente, de entender que aquilo ali também, e ela, ou ele, professor, está exercendo uma função dentro da mente daquela pessoa. Qual o lugar? Qual a função? Qual é a cadeira da sua história que eu exerço? Aí, quando ele entende a psicanálise, quando ele começa a compreender a psicanálise, ele sabe que isso é possível. E quem é que eu estou exercendo? Aquele teu pai que te agride em casa? A tua mãe que é muito carinhosa? A tua tia? Aquele cuidador seu? Quem é que eu estou exercendo aqui? Entendeu? E isso ajuda muito os alunos, ajuda muito a essa formação de uma sociedade melhor. Eu acho que vamos por aí. Incrível também essa tua colocação desses 2 pontos que tu trouxe, ampliando também a nossa discussão, porque a gente vai tocar no que eu compreendo como a definição de sujeito, né? Porque a psicanálise ela vai trazer uma ampliação do que é o sujeito, e aí dentro dos ambientes mais ortodoxos, né, mais psicanalistas, vamos botar assim, que é aquela galera que tá ali discutindo psicanálise propriamente dita, vai chamar de sujeito do inconsciente, principalmente os lacanianos, que é um sujeito diferente do sujeito cartesiano. A gente não vai cabe o mérito a gente entrar nessa discussão teórica aqui, porque, né, a proposta do nosso episódio aqui é a gente discutir a psicanálise e não essa psicanálise propriamente pura e nos seus conceitos, etc. Mas essa concepção desse sujeito da psicanálise, que é um sujeito diferente, que não é o sujeito cartesiano, ela ainda, no meu ponto de vista, né, na minha percepção, ela ainda não tem esse espaço nessas outras áreas e de uma maneira mais geral, justamente por ela conflitar com o sujeito cartesiano, que é o intocável, digamos assim, né, até então, na área científica. Então, como principalmente tratando, né, a menção do livro, que, salvo engano, eu já vi esse livro, eu já tive alguma recomendação desse livro, mas não tive contato com ele. Mas só de você pensar a área da educação, né, digamos assim, a pedagogia, né, a psicopedagogia, tendo contato com esse sujeito, ou melhor, lidando com o indivíduo ali na sua frente, com essa perspectiva de um sujeito que não é só um sujeito cartesiano, é também um sujeito do inconsciente, isso traz, de certa forma, uma dificuldade, né, dessa conciliação, porque é um sujeito que não é um dotado em si de razão, de conhecimento, dono da verdade, né? Não é esse sujeito. Então, eu penso que isso ainda é uma dificuldade e cabe a gente, né, discutir e pensar, cabe assim no sentido da área da psicanálise como um todo, se há esse espaço, como que poderia haver esse espaço, né? E pensar também as consequências disso, né? De adentrar a psicanálise dessa forma, transgredindo essa concepção de sujeito como um todo, né? Desde do início e tal. Mas, enfim, muito massa, assim, as coisas que a gente trouxe até agora. Eu queria passar para um segundo momento para a gente fazer uma parte, lidar um pouco mais, né, a compreensão da parte mais prática da tua atuação, né? A gente trabalhou muito aqui sobre a perspectiva da tua formação, do teu contato com a psicanálise, e a gente vai num breve intervalozinho aqui e volta já para dar continuidade nesse segundo momento. Se você chegou até aqui nesse episódio,
convido você a seguir ou se inscrever aqui no nosso perfil, na plataforma em que você estiver assistindo a esse episódio do podcast. Não esquece de me acompanhar também nas redes sociais, principalmente no Instagram, augustoluiz.psique. Lá estamos com um projeto de live nas segundas e quartas-feiras, às 12h30, um projeto Comendo Livro, onde a gente faz a leitura, né, ali através da transmissão, de um livro, preferencialmente escrito por um psicanalista, mas que tem uma linguagem com menos psicanalês, uma linguagem acessível para qualquer pessoa que possa se interessar por esses assuntos relacionados à vida, ao cotidiano, à saúde mental, entre outras coisas. Os vídeos desse projeto também ficam disponíveis depois no meu perfil do YouTube, augustoluiz.psique. Você pode estar se inscrevendo também no canal, assistindo aos episódios gravados desta série, entre outros projetos. Não esquece também de clicar no link para fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Estou começando um grupo no WhatsApp a partir desse episódio, onde a gente vai estar compartilhando em primeira mão as novidades sobre esse podcast, entre outros projetos, como grupos de leituras, grupos de estudos, entre outras atividades que vão surgir ao longo do tempo. Se você estiver interessado, clica no link aqui abaixo deste episódio e faça parte agora do nosso grupo. Bom, retomando aqui, Denis, eu queria aproveitar, né, digamos assim, aquela deixa que tu trouxe ali mencionando uma frase de Winnicott, né? Conheço o Winnicott, já tive alguma informação a respeito dele, de algumas contribuições dele com a psicanálise, mas nunca estudei, propriamente dito. Mas achei interessante aquela perspectiva ali a respeito de a psicanálise e mais, né? A ser além de um psicanalista, ou não ser só um psicanalista, até porque convenhamos que ninguém consegue ser um psicanalista o tempo todo. Até na própria teoria lacaniana, o psicanalista ele não é psicanalista o tempo todo, ali, mesmo num setting analítico. Não há quem sustente esse lugar. E sustentar o lugar de analista, ele digamos assim, que é uma técnica, é estratégico, é um lugar é um ato justamente por isso, porque há uma intenção, não é um ser psicanalista, eu sou psicanalista, pronto, sou psicanalista, estou ali 24 horas do meu dia, psicanalista e psicanalizando. Não, é um ato porque há um fazer ali, não é uma atitude, uma ação para que haja esse analista, claro, aqui dentro dessa minha fala no lugar, assim, propriamente dito de psicanálise. Mas voltando para esse espaço dessa ampliação de possibilidades de atuação psicanalítica, eu gostaria que a gente entrasse um pouquinho mais aqui agora por um caminho que, assim, eu vou até aqui parodiar. É Maurício Meirelles, que faz aquele programa Achismo, né? Tem um podcast Achismo, não sei se você já teve contato. Que aí eu vou fazer um pouquinho de achismo aqui agora, que é o seguinte. Aqui a gente tem o termo coaching, vou fazer um neologismo aqui, o coachismo, que é muitas vezes recriminado tanto pela psicologia quanto pela psicanálise, pelos psicanalistas, né? Há um certo preconceito a respeito dessa prática. E assim, a gente conversou antes aqui, hoje eu sou estudante de um curso de graduação de psicanálise, mencionei contigo qual é a minha percepção a respeito desse curso e a minha intenção com o curso. Ela não me define, não me certifica ou não psicanalista, mas eu optei por esse curso e trago isso aqui agora para a nossa gravação justamente porque eu não gosto de tomar essas coisas assim como os psicanalistas dizem isso, então pronto, isso é verdade, eu vou pensar isso assim também. Não, eu gosto de formar a minha opinião, de ir lá experimentar as coisas e ver assim, ó, isso aqui é bom por isso, é ruim por isso. Nada é bom todo, nem é ruim todo. A psicanálise, eu amo a psicanálise, sou extremamente apaixonado pela psicanálise, mas eu não vou sair recomendando psicanálise para todo mundo deveria fazer psicanálise, porque eu sei que se algumas pessoas entrarem em análise propriamente dita, elas vão ter vão passar por um momento muito mais turbulento na vida do que a vida que elas estão. E a gente precisa falar disso também, eu acho, né? Que a gente não precisa considerar que a psicanálise é a melhor coisa do mundo, como se a gente fosse uma igreja e quisesse trazer todo mundo aqui para psicanálise. Todo mundo é psicanalizado. Não acho. Então, assim,
esse pensamento, por exemplo, a respeito do coaching, eu acho que o coaching contribui, tem o seu lugar, tem a sua contribuição na sociedade, tem a sua contribuição, tem os seus positivas ou negativas, né? Eu não estou falando nem contribuições boas, né? Eu estou falando contribuições porque cabe de todo jeito. E o outro ponto também é a respeito dessa outra metodologia de terapêutica, né? A TRG. Eu já vi algumas coisas da TRG na internet, assim, de anúncio, né? Essas coisas de curso, de formação em TRG. Tem um senhorzinho que aparece frequentemente, assim, como um anúncio, né? Com publicidade, aquele tráfego pago, assim, de Instagram, de YouTube. Que, assim, você sabia que para ser terapeuta você não precisa ser um psicólogo? E não sei, o que, aí ele vai, continua, né? Vai falando da abordagem aqui da terapêutica TRG. E aí, enfim, eu gostaria que a gente tomasse esse rumo aqui um pouco mais prático. Pelo que eu entendi, tu teve um contato com a psicanálise, teve uma formação em psicanálise que ampliou a tua escuta na assistência social, na tua atuação, e, posteriormente, tu ampliou essa tua lida, digamos assim, com essa parte mais emocional, mais da saúde mental, também a partir dessas outras duas, não vou chamar de especializações, né, mas desses dois upgrades na tua atuação profissional. Da definição. E isso mesmo, Luiz. Depois da formação de psicanálise, eu cheguei a atuar, né, na mesma por ali 2019, 2020, 2021, algo do tipo. O que acontece? E aí teve aqueles entraves que também a psicanálise tem. Inclusive, eu vi certo dia você respondendo sobre isso, que é o atendimento a pessoas próximas, o atendimento a familiares, o lance da transferência, contra a transferência. Esse detalhe todo da psicanálise aqui no nosso meio cria esse entrave. O meio online veio para quebrar isso aí e ajudar muito, né? E só que nesse processo eu fiz duas pós. Eu fiz uma pós em saúde mental e saúde da família. E o que eu percebi foi exatamente esse fator do desenvolvimento pessoal muito latente hoje em dia na sociedade onde a gente está, do iFood, do tudo perto, do tudo aqui agora, da resposta ser hoje. E como eu acho que isso é um caminho de ida, de ida, de ida, de ida, e a gente tendo que se adaptar no processo, tentando ajudar daqui e de lá, tentando analisar daqui e de lá, eu disse, eu acredito que eu vou fazer mais alguns cursos também para estar entendendo mais ainda a sociedade. O de coach apareceu, eu fiz, e aí o que acontece? No meio do coach, várias linhas, a gente percebe na internet, vários caras e tal. O que eu fiz foi mais um desenvolvimento pessoal, né? Seria muito do trabalho do Luiz, do Ben, daquela pessoa que precisa muito do arranjar a sua história, a sua vida, dele tentar visualizar o plantar hoje para colher amanhã. O plantar hoje para colher lá na frente. O que eu preciso fazer hoje para estar com o corpo mais saudável? Um exemplo, a prática de exercícios físicos, alimentação saudável e tal. Ou seja, o coach de desenvolvimento pessoal, ele vai ajudar nesse processo do entendimento dessas questões, do realizar essas questões e, quem sabe, se necessário for, montar um cronograma para o paciente dessas questões, né? Com horário, tudo direitinho. Esse é um pouco diferente do coach que a gente vê na internet, do coach quântico e tal. Mas passa um pouco nisso, e me ajuda muito, Luiz, nas minhas palestras. A mensagem motivacional vem muito daí, desse desenvolvimento pessoal. E ela é muito da mensagem rápida e entregue agora. Toma, tá. Logicamente, e eu sempre falo que é um psicanalista aplicando o método coach naquela palestra. Você entende? Porque não tem como, a mensagem nunca sai limpa, coachiana, vamos botar. A mensagem sai entranhada com abordagem psicanalítica, com coach, com outras terapias, com saúde mental, com assistência social, com saúde da família. Resumindo, esse é o bem tanto palestrando. Vai sair esse emaranhado de situações. Como eu vi certa vez Pondé falando, aqui não tem só um filósofo, aqui também tem um psicanalista, que por incrível que pareça ele também é, né? Então, de mim não sai só filosofia, também sai psicanálise. E eu sei falar o que eu estou falando. Então, quem estiver me escutando, preste atenção no que eu estou falando, porque de mim sai Pondé. E isso é interessantíssimo, isso é verdade. Nós vamos fazendo formações e isso vai fazendo com que a gente consiga estar expandindo para as outras pessoas essas informações entranhadas com outras ali delimitadas até onde vai e não vai. Coach, pronto, desenvolvimento pessoal. Isso me ajudou muito nas palestras, eu percebo muito isso no meu dia a dia, no trabalho, encontro com pessoas também. A TRG vem num momento bem interessante. Eu sempre estou conhecendo pessoas, Luiz. Isso é muito interessante na minha jornada de vida. E essas pessoas voltam e meia me apresentam alguma coisa. E aí eu analiso, vejo se vale a pena, se não vale. E um desses amigos, que já é psicanalista hoje, também, ele tem, você precisa dar uma olhada no discurso aqui, cara. Você precisa dar uma olhada. Porque a gente já conversava sobre isso, sobre alguns detalhes,
de uma terapia mais breve, Luiz. E aí não é uma crítica pela crítica, e sem deixar de fazer a ressalva das coisas positivas que eu vi. Me entenda. A crítica nossa da psicanálise, eu e de alguns amigos, é com relação a esse tempo duradouro que é. Sempre muito longo, o vínculo tem que ser muito bem enraizado, né? A associação livre acontecer e tal. O que acontece? Muitos pacientes que a gente encontra ao longo da jornada, a ansiedade está ali agora, a crise está acontecendo. Você percebeu? A depressão está latente naquele ser humano, entre outros transtornos emocionais. O que isso quer dizer? A psicanálise não serve? Não, não é isso. É que muitas das vezes um método rápido e breve poderia amenizar ou ajudar o paciente também naquela hora. Por exemplo, a respiração diafragmática, né? Não é psicanalítica, a gente não encontra isso na psicanálise, mas é de grande serventia para uma crise de ansiedade, para deixar a gente mais tranquilo, mais calma, quem sabe dormir bem, para insônia. Pacientes que têm feito isso têm me relatado melhoras significativas com relação a esses fatores. E o que acontece? Eu encontrei e descobri essa TRG desse meu amigo, né? E aí fiz o curso e tal, e como bom crítico de todo o processo, eu disse, agora eu quero ver em mim. Fiz o curso, legal, obrigado e tal. Meu amigo, eu fiz 20 sessões, mais ou menos. Então, quando eu fiz essas 20 sessões, um longo período de tempo, eu conheci bastante, senti bastante dela, é realmente breve, ela é profunda no processo dela, ela não tem transe, ela não leva a catarse, ela não é espiritual, ela lida apenas com o inconsciente e com as memórias, filmes que você tem ao longo da sua jornada. E aí se divide em protocolos, em fases e tal. Mas por que eu estou explicando isso? Porque é bem interessante compreendermos que nesse método, nessa maneira, a gente encontra detalhes, traumas, dores dessa pessoa que precisam ser reprocessadas. E, em minha história, fez muito sentido. Me ajudou muito no processo. E aí eu disse, pronto, me ajudou, beleza. O psicanalista agora vai aplicar TRG. E comecei a aplicar TRG. E aí percebi, em pessoas também, esse feedback. Bem, que massa, eu estou conseguindo dormir. Bem, que massa, eu estou menos ansioso. Bem, que massa, eu quero continuar nesse processo. Denis, e aí teve uma, foi muito bem interessante, que ela chegou, Denis, eu já vou receber alta, né? A gente finalizou, não estou com aqueles sintomas e tal. Agora eu queria continuar falando, eu queria continuar esse processo do momento meu, de uma qualidade de vida, de uma escuta qualificada. Eu falei, então para você, eu acho que a psicanálise vai fazer um efeito gigante agora. Vamos começar um processo psicanalista, uma abordagem? Bora. Essa hoje, as sessões é na abordagem psicanalista. A TRG já fez o seu papel, psicanalista. Nesse meio tempo, Luiz, teve espaço também para o desenvolvimento pessoal. Ela precisava estudar para um concurso, para alguma coisa. Eu consegui ajudá-la minimamente, agilizar a vida dela, para ela conseguir estudar, praticar atividade física, se alimentar bem, cuidar da família, cuidar dela. Você me entende? Então, eu achei e consegui compreender, Luiz, que Denis Santos hoje, ele consegue dar uma visualizada nessa terapia, nesses processos e estudos mentais, e consegue estar recebendo e ajudando pessoas no processo da história delas, mediante o que eu acredito que vai surtindo um efeito. Logicamente, explicando para o paciente e ele dando feedback de que ele aceita daquele jeito, do outro, ou de nenhum desses. Ele quer, por exemplo, eu também encaminho para psiquiatra, para psicólogo, tem gente que quer a PCC, ótimo, fulano de tal, fulano faz atendimento e tal. E essa, basicamente, Luiz, é a história de tudo isso, do coach do desenvolvimento pessoal, da TRG, da psicanálise da minha história, mas também saúde mental, saúde da família, assistência social, certo? Entendi e assim, acho massa esse interesse de ampliar, que claro, como eu falei antes, né, a psicanálise ela não serve para todo mundo, né, vou ser bem sucinto aqui nesse ponto, sem precisar me alongar para explicar isso aí. Ela não dá conta de tudo, a gente precisa ter isso muito bem claro também. Aí eu até aproveito já para acrescentar, muito se fala de que, por exemplo, o psicanalista não gosta de remédio, de medicamento. Não, não é que o psicanalista não gosta de medicamentos. É porque, claro, a psicanálise, ela é por si só, né, por essência, ela é subversiva. Então ela subverte, em certa medida, e quase na sua completude, tudo que está posto, desde o seu começo, desde o momento em que ela derruba o estatuto de sujeito cartesiano, de sujeito racional, que só tem a razão, dono da razão, de saber de tudo, e coloca que nós não somos senhores nem na nossa própria morada, que é a nossa casa. Ele está dizendo que tem coisas em nós que a gente não manda, que a gente não comanda, que a gente não controla.
a partir desse momento aqui, que a gente começa a subverter tudo, a psicanálise ela vai por esse caminho de descobrir o que é o inconsciente, com o que é esse outro, por que é o outro, porque aí já indo para também, né, essa abordagem mais lacaniana de que nós somos alienados no outro. Então, assim, o que é nós? O que é eu? Cadê aquele eu que sou eu, que eu me formo, que a psicologia, né, tomou conta desse ego, que é para se fortalecer, que não é para ficar enfraquecido, que é para ser um indivíduo super definido ali do que sou eu, do que é o mundo, mas que eu sou forte, eu resisto a tudo, e eu sou resiliente, né? O que é isso, esse eu? Quem é esse eu aqui? Cadê o sofrimento? E aí essas coisas horríveis aqui que eu estou pensando. É porque eu sou pecador? É porque eu sou uma pessoa malvada? É porque eu sou uma pessoa ruim? Então, a psicanálise, quando ela traz isso para a luz, quando ela coloca assim, epa, isso aqui a gente vai falar mais sobre isso. A gente não vai jogar isso para debaixo do tapete ou fingir que isso não existe. A gente fala, né? A proposta da psicanálise é falar. Então, quando vem uma sociedade, né, um planeta, né, vamos botar assim como um todo, que desenvolve uma abordagem de tratamento, de lida, aqui especificamente com a saúde mental, medicamentosa, a psicanálise vai questionar, opa, ajudou nisso aqui, mas peraí, que nisso aqui está atrapalhando, nisso aqui não está sendo tão bom, né? Então, não é que é contra medicamento, mas a favor na hora que cabe e que é necessário, e contra na hora que o medicamento atrapalha. Da mesma forma que, por exemplo, digamos, de uma maneira bem prática, como tu mencionou, a maneira que tu encontrou de enfrentar também as dificuldades, né, que apenas a psicanálise encontrava na tua atuação, e colocar, por exemplo, um coach ou uma abordagem TRG, né, mas vamos chamar de coach, não vamos chamar de desenvolvimento pessoal, para ficar menos pejorativo, né, para quem ouve. Quando tu encontra essas possibilidades também, elas vão servir dessa maneira no lugar em que a psicanálise não dá conta, não resolve, que ela falha e que ela falta também. Ah, beleza, a gente aprende psicanálise que nós somos sujeitos divididos e que a gente lida porque a gente deseja, a gente tem uma falta, né? E a gente aprende a lidar com essa falta. Mas essa falta não é a gente, beleza, eu falto, então deixa isso aqui sem resolver, né? Sem fazer. Não. Na falta a gente faz o que a gente inventa. Na falta a gente usa a criatividade, a gente sublima, a gente desloca e aí a gente inventa. É o que, na minha compreensão, é feito. Aí, claro, né, da mesma forma, cabe uma análise crítica de como isso é feito. Por exemplo, a psicanálise ela é muito comum, ela é muito mais comum de ser uma atuação de psicólogos e de psiquiatras. Psicólogo não passa medicamento, mas médico psiquiatra tem a possibilidade, né, tem o respaldo para que utilize de medicamento na terapêutica. Da mesma forma que a gente pode pensar um psicanalista que eventualmente se deparou com a demanda de um paciente que uma TRG ia ser muito mais eficiente que a pessoa ali, o sujeito, né, não ia ter condição de adentrar em uma análise agora, não ia sustentar uma análise agora, com a TRG ia dar conta melhor. Se isso vai ser bem feito ou mal feito, cabe ali o profissional. Não é assegurar que, porque psicanálise é assim, assado, isso não cabe em psicanálise. Não cabe misturar em um ambiente analítico, como tu bem mencionou alguns conceitos, em terapia e tal, um pouquinho antes aqui, a dificuldade na psicanálise a gente tratar com pessoas muito próximas, muito íntimas, por causa do mecanismo da transferência, mas da mesma forma, um psiquiatra, e aí, só porque ele é médico e psiquiatra, quer dizer então que ele nunca erra. Toda vez que ele passar um medicamento para alguém, mesmo ele sendo psicanalista, ele está passando medicamento ali porque é a melhor coisa do... Não, né? Eu não concordo com isso, né? Eu não acho que porque ele é médico, o psiquiatra, mesmo atuando numa clínica psicanalítica, que ele tá sendo excelente. A gente tem que olhar a abordagem dele e não criticar. Todo psiquiatra, se você for no psicanalista que ele é médico psiquiatra, então ele vai te passar um medicamento. Não.
vai passar se ele julgar que é necessário. Alguns vão acertar, alguns vão errar, e isso é construído no caso a caso, né? Nas circunstâncias ali. Da mesma forma que eu trouxe no começo, eu não gosto de tomar as coisas assim como verdades, né, absolutas, indubitáveis ali, de que não possam ser questionadas. Eu acho que cabe sempre, é o fazer da gente, a gente tá sempre nesse processo de construção e de evolução, é a gente pensar a respeito disso. Será mesmo que não pode, levando em consideração as pontuações que tu trouxe a respeito dessa demanda, quantas pessoas que procuram um psicanalista e elas têm esse contato frustrado. Primeiro porque a informação não é muito bem transmitida. Então tem muitas pessoas que não sabem o que é um psicanalista, não sabem o que faz num psicanalista. Às vezes as pessoas procuram um psicanalista porque elas precisam de acolhimento, mas o acolhimento da psicanálise é um acolhimento diferente. Não é um acolhimento de colo de mãe. Pelo menos no primeiro momento ele não é. Ele pode ser, sim, dado o momento, né? O analista ali precisar fazer semblante desse colo de mãe para a transferência ocorrer e o processo da análise dar continuidade. Mas no primeiro momento ele não é um colo de mãe. Ele, na verdade, ele coloca você em confronto com aquilo que você está acreditando. Não é a pessoa que chegou lá cheio de queixa e vem cá, o mundo é difícil mesmo. Tadinho de você, com seu sofrimento. Não é esse acolhimento de colo de mãe, de tentar proteger do mundo. E aí? O mundo é esse aí. E aí, como é que a gente vai fazer a partir de agora? E aí, para a maioria das pessoas, no meu entendimento, claro, estou falando aqui da minha perspectiva, né, da minha visão. Existem pessoas que não entram num processo de análise, de psicanálise ou terapêutico, porque elas têm esse primeiro contato e esse contato é frustrado. E a gente não sabe lidar com frustrações. E quando a gente encontra uma frustração em alguma coisa, geralmente a gente desiste e a gente generaliza. A gente tem uma frustração em um relacionamento, de repente a gente nunca fala, nunca mais vou me relacionar com essa pessoa. A gente fala, nunca mais vou me relacionar. Como se todos os relacionamentos fossem idênticos, né? A gente já. Então, tipo assim, tem um contato frustrado com um analista, com um psicanalista, eu nunca mais vou buscar esses terapeutas. Em vez de eu ficar melhor, eu fiquei pior. E aí, uma outra abordagem, por exemplo, que propõe uma terapêutica mais imediata, que tenha um resultado mais rápido, que coloque o sujeito em uma condição mais propícia, por exemplo, à análise. E aí, claro, cabe a gente diferenciar as circunstâncias em que é possível, que é aplicável numa mesma pessoa, né? Num caso assim, eu senti um domínio, de certa forma, né? Como se assim eu pudesse dizer de olhos fechados que você faz uma boa condução dessa dimensão de uma prática psicanalítica e de uma prática de TRG. E aqui a gente não vai tapar os olhos para dizer que não tem ninguém que misture as coisas. Porque a gente vê constantemente, você mencionou o Lucas Napoli mais cedo, o Lucas Napoli responde diversas caixinhas de perguntas no Instagram dele e constantemente a gente vê relatos de, assim, coisas absurdas que os psicanalistas fazem que não condizem com a prática da análise, que não favorecem com que uma análise aconteça, muito mais prejudica, na verdade. E assim a gente não vai negligenciar que acontece isso, porque a psicanálise também, dentro de sua formação, da maneira que ela é estruturada, né, organizada no Brasil, ela abre também precedentes para todas essas coisas e faz parte também da gente lidar com isso aí. Mas achei interessante a maneira que você mencionou. E assim, para a gente ir para o caminho aqui de encerramento do episódio, Antes disso, pegando o gancho que você falou, antes de encerrar, eu gosto bastante, Luiz, da ideia de que a psicanálise está em constante construção, mediante os psicanalistas da sua geração, né? Você não destrói, a gente não precisa destruir uma casa para reformar, para dar uma pintura e tal, mas a gente pode ler, isso aqui já não cabe mais e tal. E a gente não vai adentrar nisso o tanto das questões de Freud da sua época, né? Com relação a muitas coisas que hoje em dia é feito com preconceito e tal. E nós sabemos que, ao longo das gerações, os psicanalistas das suas gerações foram fazendo as leituras do momento com os princípios da psicanálise. Por que eu estou falando isso? Porque, como você bem disse, a gente tem várias figuras no meio, que eu costumo brincar com alguns outros amigos, que são os dinossauros da psicanálise, os caras bem enrijecidos, aquela coisa e tal. Eles não conseguem fazer
essa leitura, né, do meio ambiente, o momento que nós estamos. A gente está vivendo um momento online, um momento de uma geração diferente, uma geração, a gente falava antes do começo do podcast, dessa geração, do perigo dessa geração. Como é que a gente não tem que fazer uma leitura desse momento? O tanto que isso influencia na saúde emocional, como que isso angustia as pessoas, qual é a troca que está acontecendo aí desses cuidadores pelo celular, pelas telas e tal, o que está acontecendo nesse meio tempo? O surgimento de vários transtornos emocionais e tal. Então, assim, quando a gente faz essa leitura, é interessante que hoje, né, os psicanalistas possam fazer essa leitura e fazer novas. Não precisa rasgar o velho, a gente não precisa fazer isso. Mas eu acredito que a gente dá para adaptar para a nossa geração, para o nosso momento e evoluir. Tem uma moça, é Michelle, e quando ela escutar esse podcast, Michelle, seu nome é Michelle. Ela, Luiz, ela é uma das criadoras do projeto Psicanálise na Praça. Não sei se você já viu. Eu acho que eu já ouvi falar. Eu acho que alguém mencionou desse projeto em alguma aula da faculdade. É em São Paulo, né? Poxa. É em São Paulo? Só que hoje já está pelo Brasil inteiro. Se eu não me engano, em Salvador está acontecendo também. Ela até me passou o contato do rapaz de lá. É um projeto maravilhoso. E começou exatamente dessa quebra de paradigma do lance do divã, da sessão, do local lá na clínica, fechado. E muitas das vezes, Luiz, essa minha leitura do serviço social também me faz eu dar uma olhada para a vulnerabilidade social. Tu não entende? E aí, quando eu dou essa olhada para a vulnerabilidade, eu não vejo eles com tanto acesso à psicanálise quanto tantos outros com mais aquisição financeira. Porque não é fácil, e aí eu vi isso em famílias, dizer bem, não é fácil para a gente. Quanto é uma sessão? Eu pagar isso por ano. Quanto é? Como é que eu vou fazer? E aí, essa menina, eu conversando com essa mulher, né? Ela dizendo bem, a minha questão foi exatamente essa. Por isso que eu botei uma cadeira numa praça em São Paulo e comecei a chamar as pessoas dizendo, fale-me quem você é. E a pessoa começava, Denis, mas não há um acompanhamento e tal, não sei o quê. Luiz, as respostas que ela teve foram ótimas. As pessoas hoje em dia, você sabe bem disso, e os ouvintes também, as pessoas não têm hoje a atenção qualificada, um ouvido qualificado. A gente fica numa disputa de quem fala mais, uma disputa de quem conta mais sua história, de quem alimenta mais o seu ego, numa disputa de, olha, em casa eu não consigo falar, no meu trabalho eu não consigo falar. Opa, tem uma cadeira aqui com uma profissional sentada querendo me escutar, vou falar. E aí as pessoas falavam meia hora, 40 minutos. Ela dava 2, 3 indicações de interpretação ali, de alguma coisinha e tal, levantava, recebia um abraço e as pessoas iam embora. Satisfeito, aquele dia, aquela pessoa conseguiu minimamente, Luiz, ter aquele momento, eu falo isso sempre para os meus pacientes, esse momento, você adentrou nessa porta aqui nesse consultório ou numa videochamada, esse momento é inteiramente seu. Esse momento aqui é um momento qualificado para você. 40, 50, 1 hora. É seu. A gente vai usar inteiramente a sua qualidade de vida, usando a abordagem analítica, PNG, ou desenvolvimento pessoal, mas é seu esse momento. É difícil hoje em dia a gente ter esse momento. As famílias hoje em dia estão muito desestruturadas, e aí não precisa estar falando sempre da tecnologia, mas em si, violência, a economia, o progresso trouxe milhares de benefícios, mas também trouxe uma desestruturação, talvez nossas mentes, nosso processo de vida não está adaptado a tudo que está acontecendo. E aí sofre o mais novo, sofre as crianças, sofre os adolescentes, e aí, Luiz, eu te digo, nas minhas palestras, nas escolas, eu encontro muito, 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 é uma grande demanda, ansiedade. Adolescentes são ansiosos, adolescentes se comparam, e comparam o tempo inteiro com os blogueiros, com a galera do Instagram, com a galera das redes sociais, o tempo todo. E o pior, aquele ambiente suficientemente bom que o Winnicott disse que tem que ter exatamente para as crianças também ter como referência os seus pais e referência de vida, elas estão o tempo todo comparando o amor ao amor que o pai tem por ela, a mãe, que a mãe tem por ela, ou o cuidador, né? Quem exerceu essa função, né? Função materna, paterna na história dela, muitas das vezes não tem, porque ou esses pais, e aí a economia hoje pressiona para que isso aconteça, saem de casa logo cedo para trabalhar, ou eles até ficam, mas eles não conseguem propiciar um ambiente por N fatores. Pela vulnerabilidade social, não é a justificativa, mas acontece, porque eu encontro também locais muito vulneráveis, mas que o pessoal consegue fazer ali um localzinho que a criança se sente na maior parte do mundo, e a gente conhece criança, eu tenho uma de 3 anos, e sei que ela não precisa do maior brinquedo, do brinquedo mais elétrico. Muitas das vezes é uma escova de dente que ela pega e ali vira um carrinho. Mas a presença humana da ação paterna, materna, de quem é o cuidador, precisa estar presente. A gente precisa criar esse ambiente suficientemente bom.
Esse objeto transicional que o Winnicott também cita, ele precisa acontecer. A criança precisa ter uma toalhinha, aquela toalhinha da gente, aquela toalhinha toda lobenta, fedendo, que a criança tem muitas das vezes, que para ela esse é o objeto de transição, que a mãe saiu de casa para fazer uma coisa e tem o cheiro da mãe aquela toalha. Mas não, hoje em dia a gente não pode ter isso, a criança não pode, a gente toma aquela toalha, tem que estar uma toalha lavada, e aí a criança perde um objeto de transição da vida dela, de que a mãe saiu, mas ficou algo da mãe ali perto dela, e com o tempo aquilo deixa de estar fora e vai estar dentro. A terceira coisa que o Winnicott fala sempre, que a gente também vê hoje em dia crescente, é o falso self. Isso aí está latente. Todo mundo, a maioria de nós, a gente tem criado essa máscara na sociedade dos encontros. Então, eu encontro o Luiz, eu tenho que... Não, eu não sou eu, mas eu sou aquele bem propício para o Luiz no momento que eu estou conversando com o Luiz. Saí de Luiz, sou o bem propício para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E nunca sou eu nessa jornada. E aí, quando chego em casa à noite, a minha máscara cai e eu sou eu. Abatido, porque durante o dia inteiro eu não consegui ser eu em momento algum. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, se eu fosse eu em algum desses momentos, as pessoas não gostavam, porque as pessoas já criaram o homem padrão, a mulher que é padrão também. A mulher e o homem diferente. E como eu estou vivendo na sociedade da comparação, eu tenho que ser igual. Eu tenho que falar igual, eu tenho que ter o corpo igual, eu tenho que ter a postura igual, eu tenho que ter o dinheiro igual. E aí, nesse processo, eu deixo de ser eu. Isso é uma leitura muito rasa que a gente está fazendo rapidamente aqui, para que o ouvinte entenda e que a gente já vai entender na sociedade, de que é nesse contexto que as pessoas estão inseridas disso para mais, e aí entra a psicanálise nessa história. E aí você encontra muita gente vulnerável dizendo: eu queria um momento qualificado, eu queria um momento, eu queria uma sessão, eu queria falar, eu queria... Ô Luiz, abrindo um parênteses aqui bem interessante. A minha primeira sessão de psicanálise foi muito parecida com Dora. Dora me ajuda, a primeira paciente de Freud. Aquele rapaz lá atrás, o André, falou: bem, vamos fazer uma sessão? Bora, pronto. Lá mesmo, tá, um local bem legal. Aí eu comecei a falar, aí parei e disse: velho, me perdoe, me desculpa, eu tô falando demais aqui. Você não vai dizer nada, não? Ele, cara, é exatamente assim que a associação livre começa a acontecer. É você falando, eu escutando e nós analisando o que está acontecendo. Eu vou prestar atenção. E aí a gente começou a entrar nos chips, gato falha e tal. Mas assim, eu achei isso muito interessante porque eu precisava daquele momento. Eu precisava falar, eu precisava desse momento para abrir. Porque no decorrer do dia a dia, essa pressão que acontece sobre os seres humanos, a gente não tem tido nesse momento. Luiz, nós somos criados numa geração que não acontece mais hoje. É a geração que brincava na porta de casa, a geração que jogava gude, que corria pro rio, que ficava tocando instrumentos até tarde da noite, sem medo. Você me entende? E aí, nesse movimento, esse encontro acontecia, essa fala acontecia. O Luiz contava quem ele era, ou nem precisava, porque eu já conhecia a história dele, ele conhecia a minha, a gente se conhecia na jornada da vida. Hoje isso não está acontecendo, as pessoas não se conhecem, então ninguém está podendo falar. E nesse processo entra uma coisa que ajuda e muito, que é a psicanálise. E aí essa minha amiga, eu trato ela sempre que eu volto e meia, conversa e troca altas ideias, ela trouxe essa ideia do psicanálise na prática, junto com tantos outros, né? Exatamente para isso, para tentar chegar nesse público, que é gigante, né? Gigante. Outros pegaram a ideia do psicanálise na prática e transformaram numa sessão social, que é o quê? Você cobra um valor, que aí é interessante isso, Luiz, já tem artigos, né, e alguns estudos direcionados que quando você faz o pagamento, né, há uma dedicação maior sua, né, para aquilo que você está exercendo um pagamento, gastando o seu suor e tal. Então tem outros que cobram um valor pouco, social, basicamente irrisório, para que essas pessoas também que precisam, mas não são abastadas, não têm um valor considerável para estar pagando, porque muitas das vezes é o dinheiro do leite da criança. Então, essa pessoa tira um valor pequeno e acontece a sessão social. Em um local, muitas das vezes, mais tranquilo, mas acontece também. Então, a gente vai percebendo isso. E por que eu contei essa história toda? Porque essas figuras, para mim, demonstram a exata leitura da psicanálise nos dias atuais. A leitura feita, como é que a gente precisa adaptá-la, sem derrubar princípios, sem derrubar os conceitos basilares, mas questões a gente pode estar trabalhando para trazer para o povo, para trabalhar entre as pessoas. E aí eu te digo que muitos estão conseguindo, infelizmente, tantos dinossauros não têm ainda entendido tudo isso. Bom, Denis, achei muito, muito incrível assim, essas coisas que tu trouxe aí agora. Assim, eu vou me conter aqui da minha vontade de sair comentando,
Porque senão a gente vai transformar em umas 5 horas. A gente tá arriscado bater até aqueles episódios lá do Inteligência Limitada, que você levou 10, 11 horas no podcast. Porque Mas abre um leque de possibilidades e coisas interessantes para a gente estar discutindo e ampliando até no pensamento mais direcionado mesmo para as questões atuais, né, da saúde mental e lidar de fato com essas coisas que aparecem, né, para os profissionais da área de saúde como um todo, que as questões, mesmo alguém que enfim, sofreu um acidente ou está passando por algum outro problema de saúde que precisa de um médico, de uma cirurgia, ou as pessoas que hoje procuram nutricionistas, educadores físicos, entre outros profissionais, as questões emocionais, psíquicas, né, estão intrínsecas nesses sujeitos. Eles não é separado. Ninguém vai buscar um nutricionista porque quer comer melhor e só isso. E só isso, que não tenha nada de emocional, de psíquico, de comportamental, de compreensão dele ali naquele momento, do lugar dele no mundo, né? E das referências que ele tem, por exemplo. Ninguém vai para uma academia porque lá é o melhor lugar do mundo para ir. Não, não é. Pagar para pegar peso. Olha, eu vejo que coisa mais. A gente pega, quando ganha para pegar peso, reclama. Imagine, pagar para pegar peso. Não é porque lá é o melhor lugar do mundo. Pode se tornar em dado momento a partir de uma compreensão dos benefícios que aquele lugar pode trazer para a nossa vida como um todo. Mas é justamente nesse ponto que eu acho que toca a necessidade da multidisciplinaridade, né, se tratando das questões psicoemocionais, né, vou usar esse termo aqui. E aí vou me conter para a gente não transformar o episódio numa coisa mais imensa, né, para dar tempo da gente ouvir e já fica a deixa para que a gente faça outros momentos juntos aqui, a gente compartilha outros momentos para tratar mais especificamente desses pontos que tu trouxe, muito bem colocados aí. Para a gente encaminhar para o fechamento do episódio de hoje, antes até dos agradecimentos, eu gostaria de te questionar só a respeito da tua prática mesmo, assim, da tua atuação enquanto terapeuta, porque eu vejo que é uma coisa pouco falada, pouco comentada, que é a questão, apesar de tu ter trazido assim alguns relances a respeito disso, da lida numa cidade pequena. E aí eu pergunto nisso por dois aspectos, né? O primeiro aspecto, que é o do profissional, da atuação, como um profissional se coloca numa situação terapêutica, onde, por exemplo, né, todo mundo sabe, ou acha que sabe, melhor dizendo, né? Acha que sabe da vida de todo mundo, acha que conhece todo mundo, comenta da vida de todo mundo, e isso abre a brecha, por exemplo, para uma pessoa que tem uma demanda ter receio de comentar, porque há essa coisa impregnada, né, na vida de uma cidade tão pequena, em que os maiores acontecimentos são o que acontece na vida do outro, né? Não tem muitos episódios assim que possam virar notícia né? Não tem muita coisa assim acontecendo para as pessoas estarem comentando, para estar nas capas de jornais. Geralmente é o que acontece na vida de alguma pessoa. E isso enquanto uma resistência, né, nesse momento. E aí como né, que você se coloca, como que tu enxerga essa colocação do terapeuta numa cidade pequena. E o segundo ponto, que diz respeito a também interligada a essa resistência, mas no âmbito da carência, né? Primeiro, carência de profissionais, que a gente está vendo uma crescente agora, né? Quando eu entrei no curso de psicologia, em 2014, né, que eu fui fazer psicologia, fui para Salvador. A faculdade mais próxima que tinha aqui de psicologia era em Santo Antônio de Jesus, né, que fica a uns 90 quilômetros daqui, mas que estava começando também, não tinha formado nenhuma turma ainda. E assim, a gente não ouvia falar de psicólogo, né, nem aqui na região, nem aqui na cidade da gente, nem na cidade vizinha, malmente tinha uma pessoa. Se tivesse assim, né, eu não me recordo, eu não lembro o nome de alguém naquela época que fosse. Hoje a gente já encontra, por exemplo, tem 3, 4 pessoas que estudaram comigo no colégio, né, que tiveram algum contato comigo na formação ali do colégio, ensino fundamental ou médio, que são psicólogos hoje, que atuam tanto aqui, atuam aqui na cidade, atuam nas cidades vizinhas, atuam em Salvador. Então a gente vê uma crescente, mas ainda assim
né, é, querendo ou não, uma carência, é uma área de carência nesse sentido de profissional, até por ser uma coisa nova, e tem aquele estigma ainda de quem procura isso é louco, ou tá doente, né, tá Uhum. doente da cabeça, só vai para aí quem tá doente, tá não sei o quê. E junto com essa carência de profissional, a carência de informação do que é, né, e de quando procurar, como procurar e os benefícios que isso traz. Então, antes assim da gente finalizar de fato o episódio, eu queria que tu tocasse nesse assunto, que eu não gostaria de encerrar o episódio sem falar sobre isso, porque é um ponto que eu vejo realmente pouco comentado, e eu gostaria também que já tu emendasse, né, no fim da tua explicação dessas perguntas aqui, onde, né, onde as pessoas podem te encontrar, como as pessoas podem te encontrar hoje, tanto aqui quanto no online, né, aqui eu digo na cidade, na região, quanto no online. Pronto, Luiz. Você trouxe questões muito interessantes e eu acho que a gente precisa mesmo desses momentos, desses bate-papos, dessa conscientização da população com relação à derrubada desses estigmas, né? Isso não pode mais estar existindo na nossa sociedade, de quem procura psiquiatra, psicólogo, psicanalista, terapeuta, enfim, uma ajuda, quem procura ajuda para as suas questões emocionais, de que essas pessoas são loucas, doidas, e tal. Não, isso tem que ser derrubado e a gente vem trabalhando, você vem fazendo um ótimo trabalho com relação a isso também. Tanto os outros, como você falou bem, esse crescimento dos psicólogos aqui na nossa região ajuda nisso, eles vêm já trabalhando isso, e o trabalho deles dá essa resposta para a sociedade também, né, de que realmente é um trabalho necessário. E, por fim, a gente no dia a dia trabalhando isso, e as pessoas hoje com tanta informação, Luiz, que nós temos hoje muita informação, meu amigo, celulares, tablets, notebooks, a própria TV em si passa muita informação. A gente hoje, eu costumo sempre citar uma frase que eu vi há muito tempo atrás. A gente tem muito mais informação hoje do que o imperador. Uma criança hoje tem mais informação hoje do que o imperador romano. Então, isso quer dizer muito. Infelizmente, a gente não tem tido o filtro necessário. A gente está sendo, eu digo a gente, sociedade, a gente está sendo muito esponja. A gente está colocando tudo para dentro. A notícia que aparece, se é fake, se não é fake, a tragédia que acontece, e dá para a gente prosseguir com essas questões aqui do que as mensagens de tragédia que circulam nos meios sociais, o que causa a saúde emocional, mental. Daria para fazer um podcast sobre isso também, mas não vamos nos adentrar. Mas a questão é como as pessoas têm estado recebendo todas essas notícias, esse sensacionalismo que dá views, e infelizmente não dá um Google, não dá um YouTube, deixa eu ver uma palestra sobre ansiedade. E aí já começa a quebra, porque ali na frente está um profissional de saúde mental falando. E aquilo que ela está falando, muitas das vezes você está sentindo ou sentiu, ou conhece alguém minimamente. E aí começa, eu preciso de ajuda, ou fulana precisa, ou fulano precisa, ou eu precisei, ou eu vou precisar, o que eu farei? Então, tudo isso a gente pode encontrar hoje muito fácil, esse conhecimento, na internet. Mas também, por esse aumento que você tem agora há pouco, você pode procurar um profissional. Hoje, Luiz, esse avanço na saúde pública maravilhoso, a gente tem psicólogos no SUS. Aqui nós temos a anterior saiu, né? Foi fazer um trabalho agora no social também, ele ótima psicóloga, por sinal, e entrou uma nova psicóloga no SUS, né? Então, assim, o paciente, hoje a pessoa, o ser humano, o indivíduo, que estiver com suas dúvidas, suas questões, pode chegar lá e marcar uma consulta para bater um papo, para conversar, para quem sabe começar um acompanhamento psicológico, mas minimamente você vai ter um profissional ali que vai tirar dúvidas sobre todas essas questões. Então a gente precisa derrubar esses estigmas, esses afismos de que o acompanhamento psicológico, o acompanhamento de saúde emocional é para o famoso doido, louco e tal, que isso a gente já sabe que na nossa sociedade não cabe mais. Na contrapartida, como eu venho lidando com aqui, os atendimentos aqui, né, o acompanhamento aqui? Bem, Luiz, ao longo desses 2019 a 2023, 4 anos mais ou menos, 4, 5 anos ali formado, mas lidando com saúde mental há mais tempo, e agora com os atendimentos mais próximos, né? O que eu tenho visto, Luiz? Aqui, a gente tem o famoso, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei quem você é filho de quem, eu já te vi pequeno, sem camisa, correndo por aí, com remela no olho. Então, eu não vou te dar tanta valorização por isso. Isso pode acontecer conscientemente, velado, ou isso pode acontecer inconscientemente. A pessoa não vou lá não, tal, você conhece, fulano não vai dar para lugar nenhum. E aí ficam os pensamentos de afastamento para com você como profissional. Eu venho trabalhando tranquilamente e mostrando que
tem um profissional que você pode confiar, se aproximar para fazer esse acompanhamento, você pode confiar, e os atendimentos psicanalíticos, que envolvem muito a fala, a cura pela palavra e tudo mais, eu consegui fazer com alguns aqui da cidade, né? Inclusive, pessoas que sabiam toda a minha história, por exemplo. E aconteceu, deu certo, fluiu muito bem. Essas pessoas, alguns foram embora e tal, outros a gente parou, não deu mais para continuar, mas aconteceu. Eu percebi, Luiz, que essas travas existem, elas ficam ali. A pessoa muitas das vezes quer falar algo, mas ela se boicota, ela para, porque sabe que talvez vai ter minimamente um julgamento seu. E isso é muito ruim. E no online, os atendimentos que eu fiz online, de gente que eu fiz em Minas Gerais, em São Paulo também, e zero. As pessoas associavam livremente, né? A gente via, elas falavam dos pensamentos mais tenebrosos que você imaginar a pensar em ser uma borboleta. Então, de tudo isso. E aí, quando você fazia com pessoas aqui, eu disse, entendi. Então, esses travas realmente existem. Com relação à psicanálise, né? Com relação à TRG, a terapia de reprocessamento, não é essa trava. Por quê? A pessoa necessariamente não precisa me falar a sua história, não precisa me falar o que ela pensou naquele momento. É uma terapia muito da técnica para com a pessoa, não é da fala para comigo, né? Não acontece a fala, é a técnica e a pessoa praticando a técnica e a gente monitorando a técnica, fazendo todo o protocolo e tal. Então, necessariamente, não precisa a pessoa falar, mas a pessoa vai sentir, a pessoa vai viver, e a pessoa vai dizer, dar uma nota, se está bem ou não. É interessante isso, porque abre essa brecha para você atender familiares, para você atender pessoas bem próximas e tudo mais. Inclusive, eu já fiz esse atendimento que fluiu muito bem. Já o desenvolvimento pessoal, aí que não tem mesmo. Por quê? O desenvolvimento pessoal vai trabalhar muito com essa motivação, o do consciente. Então, é o Denis dizendo para o Luiz, vamos lá, Luiz, você precisa, meu irmão, ir para aquela academia que você acha que paga para pegar peso. Por quê? Vamos citar os benefícios? Pá. Pronto. Aí a gente trabalha, o Luiz vai dizer, mas eu não gosto de ir, mas eu gosto de ir. O que é que eu faço? O que é que eu não faço? Você está dormindo tarde, vamos dormir mais cedo, vamos acordar mais cedo, vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar por lá. Como é que está o seu ambiente dentro de casa? Pronto. Quando tu começa a citar o consciente da pessoa, ela vai até determinado ponto, você dá algumas diretrizes, se ela fizer, dá certo. Então, no desenvolvimento pessoal, vai muito bem aqui, tranquilamente. TRV também vai. A psicanálise aqui eu percebo que por mais que as pessoas digam, vou me abrir, contém tanto, existem travas que estão no inconsciente delas por já saberem quem eu sou, a minha história e tal. Nesse processo todo, a gente prossegue muito direcionado para o online. Então, quem quiser me encontrar no Instagram, está lá, psicanalista, né? A gente está com o Instagram agora realmente direcionado para saúde mental, saúde emocional, para ajuda com as pessoas que têm sofrido com transtornos emocionais, né? Ou que queiram minimamente um momento qualificado de fala, né? Também vai fluir. Então, eu estou com esse Instagram e atendimentos online, né? Então, eu já faço atendimento durante a semana, alguns dias à noite, tem fluído muito bem, psicanalista e com relação à TRG também. Aqui, presencialmente, onde pode me encontrar? Clínica de Ariana, né? Todo sábado de manhã e alguns dias à noite também eu estou com umas vagas, a gente faz os atendimentos. Hoje mesmo fiz atendimento durante a manhã lá na Clínica de Ariana, presencialmente, né? E também tem fluído muito bem. E aí acontece o que eu falei agora para você agora há pouco. Já há um direcionamento do próprio paciente para que aconteça a TRG, a terapia de reprocessamento, né? Para que ela não se abra tanto para alguém que ela sabe, que ela conhece o pai, que é perto onde mora, aqueles fatores todos que a gente já sabe que minimamente para o ser humano. Então, me encontrar, Denison, psicanalista, psicanalista no Instagram, falar, mande seu direct, se sua dúvida, a gente está aqui também. E palestras também, Luiz, volta e meia a gente está aí fazendo palestras, né? Tanto no nosso trabalho em si também, mas a convite, volta e meia também a gente está fazendo algumas palestras direcionadas para motivar, para gerar autoconhecimento, né? Para também trazer à tona, trazer insights interessantes para quem está ouvindo, e para divulgá-lo. Isso que a gente está fazendo aqui, que você tem feito. Divulgar a saúde emocional, a saúde mental, divulgar a psicanálise, que é uma ferramenta maravilhosa, né? E já partindo para te entregar a palavra, agradecer pelo convite, agradecer pelo âncora cordial que você foi nesse processo todo. Você levanta a bola e a gente aponta para o gol. E te incentivar a continuar. Como você falou no início, esse déficit, né?
Então, a gente não pode parar de incentivar você, por exemplo. Prossiga, meu amigo. Prossiga fazendo esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, que você percebe que vai chegando, daqui a pouco você vai conscientizando as pessoas da importância da psicanálise, da importância do autoconhecimento, da importância da saúde mental e emocional. Aquele autor que eu te falei, George Groder, que eu deixo aqui para tanto você fazer algumas pesquisas se você quiser, quanto um ouvinte em casa. É um autor fenomenal da psicanálise, foi um pouco fluido lá atrás, por N questões, não vamos entrar aqui agora, mas ele foi um dos primeiros, dos pioneiros a trabalhar a somática, a psicossomática, né? Esse detalhe da vida, da doença como manifestação da vida. É algo muito interessante. E é algo que eu vi muitas das vezes na minha vida. E foi meu tema do meu artigo de conclusão do curso. Então, muito interessante, é algo bem da hora. Outro tema, Luiz, para outro podcast. Denis, foi incrível. A gente, como um ato analítico, né? A gente vai dizer que encerra aqui, mas cheio de coisa para falar, porque a gente não consegue dar conta de falar, né, de tudo de uma vez, até por isso também o processo psicanalítico ele demora, porque a gente precisa falar de muito, a gente precisa se aprofundar nas coisas que a gente viveu e que a gente tem vivido e que a gente sente, para a gente chegar em alguma coisa um pouco mais concreta, mais coesa. Né? Da mesma forma é a construção do conhecimento. Esse espaço aqui serve para um início, né? E aí por isso a gente sai com esse gostinho de, nossa, é tanta coisa para falar que a gente vai precisar agendar já uns 10 episódios para 2024 para a gente dar conta de falar. E assim, agradeço demais o aceite do convite. Estou super feliz com tudo que a gente comentou aqui, assim, eu tinha expectativas muito grandes, porque eu estou muito empolgado com esse começo de projeto. Porque, querendo ou não, a gente numa cidade pequena, a gente se sente sozinho muitas vezes para qualquer coisa assim que a gente vai fazer. É sempre poucas pessoas que fazem a mesma coisa e a gente acaba estando sempre muito sozinho. Assim, de primeira eu pensei, pô, vou fazer um podcast, vou encontrar algumas pessoas para conversar e aí vai parecer que eu tô com mais algumas pessoas, que eu não tô fazendo uma coisa sozinho, né? Que tô fazendo com outras pessoas também. E esse incentivo, né? Incentivo no sentido de procurar me aproximar também nessa construção de percurso, né? E encontrar você aqui, assim, superou as expectativas, por maiores que elas já fossem, de tudo que a gente conversou e conseguiu começar a passar de certa forma, dar um fechamento aqui, e mais ainda pelas coisas que a gente deixou em aberto aqui, já como deixa para conversar depois. Então, estou super satisfeito com esse episódio e agradeço demais, demais mesmo, por ter aceito o convite e ter passado esse grande tempo aqui, né, que a gente passou um tempão aqui e tenho certeza que quem chegar nesse momento aqui do episódio, por, sei lá, 1 hora ou 1 hora e 20 que ficar de duração aqui esse episódio, vai achar que passou rápido o tempo e vai ficar querendo saber todas as outras coisas ainda que foram pontuadas aqui. Porque foi essa sensação que ficou. E assim, agradeço demais. Já fica aí a deixa para a gente agendar próximas conversas. E achei incrível o teu percurso, a maneira que tu construiu, né, a tua formação, que tu compreende a tua formação e que, assim, o que eu entendi, por exemplo, dos upgrades, né, das coisas que tu agregou à tua formação, elas não foram para o teu ego, não foram para eu quero ser isso, eu quero fazer isso, vou fazer isso porque eu quero ser assim assado. Pelo que eu entendi, né, o entendimento que eu tive através da tua fala foi de uma preocupação com a demanda que ia aparecendo para tu poder ser suporte para o outro, para aquele que aparecia para você ali com a demanda. E eu acho que a gente pensar as problemáticas que a gente tem para lidar com a saúde mental, de todas as coisas que tu pontuou aí no episódio, e o fazer da gente enquanto psicanalista, enquanto terapeuta, psicólogo, médico, assistente social, qualquer profissão que atue com outro ser humano, a gente tem que passar por esse viés de pensar a demanda de hoje. O que é que a gente pode fazer para aprimorar a nossa lida com esse indivíduo, esse sujeito, com essa demanda que surge hoje? Não pegar dogmaticamente alguma coisa que tenha sido escrita há 100 anos atrás numa sociedade que era, em grande parte, muito diferente da de hoje. E aí eu entendi, assim,
Achei fantástico. Assim, fez jus ao nome da minha proposta aqui desse quadro, de psicanálise em mais, a gente pensar a psicanálise para além da psicanálise, não só psicanálise, como outras coisas podem contribuir com um fazer de um psicanalista, e como a psicanálise pode contribuir com outros fazeres também, né? Com essa lida diante de diversas demandas que surgem nesse contato com outro ser humano. Enfim, a gente vai ficando por aqui hoje com esse gostinho de quero mais, mas também satisfeito com o que a gente teve aqui, né? Os links, o acesso às tuas redes sociais certamente aparecerão aqui em algum lugar aqui do episódio para as pessoas terem acesso e terem contato contigo de uma maneira mais facilitada ainda. E é isso. Acho que é isso. Maravilha, amigo. Muito obrigado.